E nesse último final de semana teve a Comic Con Experience lá em São Paulo e a homenageada dessa edição foi a Fernanda Montenegro. E o site Notícias da TV do Daniel Castro fez uma matéria publicada no dia 8 de dezembro chamada Público da Comic Con desconhece obra de Fernanda Montenegro, : Menina da Globo. Ou seja, podemos ver que essa matéria, que na verdade é basicamente uma união de várias pessoas entrevistadas que foram questionados se conheciam o trabalho de Fernanda Montenegro ou qual seria o destaque que as pessoas lembravam, elas simplesmente não tinham referência quase nenhuma. E é sobre isso que eu vou falar hoje, a falta de referência. A Comic Con, para quem não sabe, além de ser um evento de cultura pop, cultura nerd, cultura geek, seja lá qual for a determinação que você quiser usar, ele é um evento sobre cultura, que cultura nada mais delimita todas as áreas do entretenimento, basicamente, ou até mais que isso. E independente da Fernanda Montenegro não ser um sinônimo de cultura nerd, ela é uma atriz que está há anos na televisão, há anos no teatro e há anos no cinema, trabalhando de forma muito profissional, muito correta, e ela também sabe fazer muito bem o que ela faz. Ela se entrega para os papéis, ela sabe como reagir em quase todas as situações necessárias dentro das narrativas que são apresentadas para ela e para o público. Voltando à matéria do Notícias da TV, a primeira coisa que eu tentei fazer na minha cabeça foi quais papéis que a Fernanda Montenegro fez que me vem assim muito forte. Então até eu cheguei a anotar para não esquecer de nenhum e está aqui no meu caderninho. Então temos Zazá, foi a primeira personagem que veio na minha cabeça, porque eu lembro muito da abertura do Zazá, que era muito legal. A personagem dela é belíssima. O filme Central do Brasil, Doce de Mãe, que é uma das melhores séries que tem, que eu gosto muito, e O Alto da Compadecida. Foram 5 trabalhos que eu lembrei, claro que tem vários destaques da carreira dela ali, mas a gente não pode esquecer que tem muito mais além disso. Não é à toa que ela está há mais de 60 anos fazendo o que ela faz com maestria, e é por isso que ela foi homenageada. Não é só por uma questão de que ela é da Globo, tem muito mais por trás. E eu acho que um dos grandes problemas que temos no Brasil é das pessoas não quererem aceitar muitas vezes que a novela faz parte sim da nossa cultura. As novelas vão ainda fazer por muito tempo parte da nossa cultura. Imagino que elas não vão deixar de existir porque existe público para isso. E é bom lembrar que também lá nos Estados Unidos existem muitas novelas no ar ainda. Talvez não como acontece aqui no Brasil, porque lá já está mais dominado pelas grandes empresas que produzem séries. Mas existem novelas sim na programação dos Estados Unidos. É só você procurar. Tem novelas com mais de 500 capítulos, 600 capítulos que estão no ar há sei lá quantos anos na programação, que só vão trocando os personagens, ou adiciona um que era coadjuvante virar protagonista. É só você dar uma procurada que existe sim novela por lá, não é só série, tá? Série, minissérie, especiais, Netflix. Existe muito mais além disso. E grandes atores que vocês conhecem, acompanham por aí, passaram por esses programas, ou seja, foram espaços de formação para eles também. E essa questão de ver que as pessoas não têm referência sobre certos assuntos ou certas pessoas é um tanto quanto preocupante, porque hoje em dia não existe mais barreiras para as pessoas não encontrarem uma informação. O Google está aí para isso, o Wikipedia está aí para isso, independente se a informação vai estar totalmente correta ou não. Mas você tem como buscar essas informações sobre a televisão, sobre um artista, sobre sua filmografia, seja ela na novela, seja ela na televisão, ou seja peças de teatro. Você tem como encontrar tudo isso na internet e tem como criar uma referência. Aí você pode me dizer: ah, mas a produção da Comic Con Experience liberou muito tarde que seria ela. Não tem obrigação de saber quem é Fernanda Montenegro. Ok, você não tem obrigação mesmo de saber. Mas seria interessante, porque você está num país que tem uma das atrizes mais respeitadas no exterior, que concorreu a um Oscar de melhor atriz por um filme nacional, e você não faz ideia de quem é. E é um pouco triste isso. Eu estou dizendo isso pra você. Eu me sinto triste quando leio pessoas que não conhecem certas referências. E é aquele negócio que eu sempre digo: conhecer referências não te obriga a gostar dessas referências. Eu conheço muita coisa que eu não gosto, mas eu conheço. Por quê? Porque eu preciso ter aquela referência para poder entender outra coisa. E é isso que eu acho que a Comic Con Experience ou qualquer outro evento de cultura deveria trabalhar. Trazer pessoas diferentes para as pessoas criarem
um conhecimento dentro da sua cabeça, criarem uma nova referência. Eu achei engraçado dentro da matéria ter aquela referência da pessoa falar que a Fernanda Montenegro é aquela menina da Globo. Porque se a gente vai analisar atualmente pessoas que foram referência no passado, que hoje em dia voltaram à evidência, simplesmente as pessoas mudaram o foco e transformaram, como da mesma forma que transformaram a Fernanda Montenegro na menina da Globo, a Gretchen, vamos citar ela, que era a rainha do rebolado, virou simplesmente a rainha dos memes, que as pessoas não têm mais a referência dela como aquela mulher que ia cantar uma música em outra língua e dançar na televisão. Da mesma forma que a Renata Sorrah, que durante anos tentou ganhar um grande espaço na televisão, ganhou seu grande espaço na televisão com a Nazaré, depois cresceu, fez vários outros trabalhos, mas hoje em dia ela é mais conhecida como a Nazaré Confusa do meme do Twitter. Ou seja, as pessoas estão realmente perdendo as referências que deveriam ser verdadeiras para só jogar na brincadeira, na zoeirinha. Mas até que ponto isso vai ser consistente? Eu sei que isso faz parte de uma questão de divulgação. É óbvio que isso ajuda numa carreira de uma atriz como a Renata Sorrah ou de uma personalidade como a Gretchen, mas até que ponto só essas referências sustentam a vida de uma pessoa pública, que está ali construindo um trabalho durante muitos anos. Mas eu também vejo que isso talvez seja um problema do mercado nacional, principalmente do home video, se a gente vai pensar assim. Porque o nosso mercado nacional do home video, ele simplesmente ignora os nossos grandes clássicos do cinema para vender eles por questões às vezes burocráticas, não tenta dar sequência em filmes que poderiam ter uma grande vendagem em DVD ou seja lá um streaming. Poderia ser muito fácil colocar no streaming esses filmes, mas eles simplesmente preferem deixar dentro de uma caixinha ou às vezes numa exibição ou outra do Canal Brasil ou quando um artista morre passa no especial da Globo. E se a gente vai analisar dentro dos filmes da Fernanda Montenegro, por exemplo, Central do Brasil está há anos sem um lançamento em home video. Talvez nunca tenha entrado numa plataforma digital para venda ou para streaming, e é um tanto quanto triste ver que filmes bons, filmes que têm referências à nossa cultura, seja ela estética ou seja ela da nossa narrativa, perdidas. Basicamente isso, são filmes que estão se perdendo porque o nosso mercado não acha que ele merece investimento. E é claro que muita gente que vai dizer que o problema da Fernanda Montenegro não ser conhecida por todo o Brasil ou por todos os brasileiros é porque a Globo tranca os seus artistas para não aparecer em outras emissoras, para não dar entrevista para as outras emissoras. Mas se a gente vai analisar, não é só a Globo que bloqueia, né? Todas as emissoras do Brasil fazem esse tipo de bloqueio aí para tentar proteger a sua imagem. O que a gente percebe com isso é que cada vez mais fica difícil dos seus artistas divulgarem seus trabalhos e ainda mais atingir um público maior, que isso é uma coisa que eu sempre discuti. Por que as pessoas que estão numa emissora no Brasil não podem ir na outra divulgar o seu trabalho? Seria uma via de mão dupla. Então é meio óbvio que no momento que a nossa programação de TV brasileira perceber que realmente vai precisar dessa proliferação dos seus artistas nas outras emissoras para atingir um maior público, aí sim que todos vão ser atingidos. Mas eu ainda digo, você não precisa de tudo isso. Você pode conhecer os artistas por conta própria, você pode buscar suas próprias referências. Você não precisa ter preguiça de buscar uma coisa nova ou uma coisa velha, entre aspas, muitas aspas. Afinal, dentro da cultura nada é velho, tudo é uma nova referência, tudo vai te ajudar a encontrar novos artistas que beberam naquela fonte e também eles vão acabar em algum momento citando aqueles elementos para você conhecer outras pessoas e criar uma gama enorme de referências na sua cabeça ou no seu repertório. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que cultura, ela não chega em ninguém sozinho. Cultura, ela precisa de divulgação, independente se seja do governo, independente se seja de uma emissora, ou do próprio esforço de um artista, de um intérprete, de um fã-clube que seja. Cultura precisa de divulgação, cultura precisa de espaço, e é bom lembrar que cultura não se faz sozinha. Ela sempre precisa de mais uma pessoa. Por mais esforçada que a pessoa seja, ela precisa de mais uma pessoa para as coisas darem certo. E obviamente teve gente que contestou o fato da Fernanda Montenegro ser nerd ou não, apesar dela ter dito que lia os fascículos jovens que vinham dentro dos jornais ou dentro das bancas de revista que vendiam, como Flash Gordon. Hoje em dia, sinceramente, as pessoas gostam muito de discutir se quem é o mais nerd, quem é o mais geek, o quanto você sabe realmente sobre cultura pop.
Gente, vamos parar com isso? A gente precisa parar de ficar com essas briguinhas bobas de Quem é o melhor artista? Quem é que ganha mais Grammy? Quem ganha mais Oscar? Quem ganha mais Globo de Ouro? não importa. Você precisa conhecer um pouco de tudo, entender um pouco de tudo e parar de ficar alienado em um único assunto. Não é uma grande descoberta, né? Que as pessoas precisam se desafiar a conhecer um pouco mais e entender como funciona a sua cultura local, porque a gente não pode viver para sempre dentro de uma cultura externa. A gente precisa criar a nossa própria.